Aleluia. Estamos num novo ano, bênção de Deus, alegres porque Jesus passou conosco, Jesus tem passado com você todos os momentos da sua vida e Jesus tem nos dado vitória, amém? Amém. Graças a Deus por essa oportunidade que o Senhor nos concede, muito alegre por estar aqui essa noite adorando Jesus. Atos, no capítulo 26, a palavra que o Senhor tem colocado no nosso coração essa noite. Todos os nossos irmãos são muito bem-vindos e aqueles que nos visitam também, cumprimentar aqui o irmão Márcio, alegria, surpresa, já com você aqui essa noite, Mara também, né? Graças a Deus, recebendo também os nossos irmãos que estão vindo congregar conosco aqui, então isso é motivo de alegria, irmãos. É muito bom nós estarmos na casa de Deus. Existem lugares muito bons, muito bonitos, muito alegres, mas eu quero fazer minhas as palavras do salmista: melhor é estar à porta dos teus atos por um dia do que em outras partes 1000. Então é bom nós estarmos na casa de Deus, né? Sempre que nós vimos a casa de Deus, o Senhor tem algo para nós. O Senhor tem uma alegria que enche a nossa alma, o Senhor tem uma resposta, o Senhor coloca algo no nosso coração, algo na nossa mente. E o mais importante é que quando nós vimos com o nosso coração aberto, a gente sempre sai da igreja mais crente do que chegou. A gente sempre sai da igreja com uma receita diferente que o Espírito Santo coloca no nosso coração. Amém? Amém. Você veio pronto para sair mais crente hoje? Amém. Hoje a gente vai sair mais crente daqui em nome de Jesus. Atos capítulo 26, nós vamos ler alguns versículos e vamos também ler o 27. Então, vamos fazer uma leitura um pouquinho mais comprida, mas é importante. Eu sei que todo mundo aqui lê a Bíblia em casa, todo dia, mas essa leitura congregacional aqui, ela é bem importante para nos situar. A partir do versículo 24, diz assim: e dizendo ele isto em sua defesa, disse Festo em alta voz: estás louco, Paulo? As muitas letras te fazem delirar. Mas ele disse: não deliro, ó potentíssimo Festo, antes digo palavras de verdade e de um são juízo. Porque o rei, diante de quem falo com ousadia, sabe essas coisas. Pois não creio que nada disso lhe é oculto, porque isso não se fez em qualquer canto. Crês tu nos profetas, ó rei Agripa? Bem sei que crês. E disse Agripa a Paulo: por pouco me queres persuadir a que me faça cristão. E disse Paulo: provera a Deus que, ou por pouco ou por muito, não somente tu, mas todos quanto hoje me estão ouvindo, se tornassem tais qual eu sou, exceto essas cadeias. E dizendo ele isso, se levantou o rei e o presidente Berenice, os que com ele estavam assentados. E apartando-se dali, falavam uns com os outros, dizendo: esse homem nada fez digno de morte ou de prisões. E Agripa disse a Festo: bem podia soltar-se esse homem, se não houver apelado para César. E como se determinou que havíamos de navegar para a Itália, entregaram Paulo e alguns outros presos a um centurião por nome Júlio da corte Augusta. E embarcando nós em um navio adramantino, partimos navegando pelos lugares da costa da Ásia, estando conosco Aristarco, macedônio de Tessalônica. E chegamos no dia seguinte a Sidom. E Júlio, tratando Paulo humanamente, lhe permitiu ir ver os amigos para que cuidassem dele. E partindo dali fomos navegando abaixo de Chipre, porque os ventos eram contrários. E tendo atravessado o mar ao longo da Cilícia e da Panfilha, chegamos a Mirra, na Lícia. E chegando ali o centurião, um navio de Alexandria que navegava para a Itália, nos fez embarcar nele. E como por muitos dias navegássemos vagarosamente, havendo chegado apenas de fronte de Quinido, não nos permitindo o vento ir mais adiante, navegamos abaixo de Creta, junto de Salmone.
e costeando-a dificilmente chegamos a um lugar chamado Bons Portos, perto do qual estava a cidade de Lazéia. E passado muito tempo, e sendo lá perigosa a navegação, pois também o jejum já tinha passado, Paulo os admoestava, dizendo-lhes: varões, vejo que a navegação há de ser incômoda, com muito dano, não só para o navio e para a carga, mas também para as nossas vidas. Mas o centurião cria mais no piloto e no mestre no que lhe dizia Paulo. E como aquele porto não era cômodo para invernar, e os mais deles foram de parecer que se partisse dali para ver se podiam chegar a Fênice, que é o porto de Creta que olha para a banda do vento da África e do Coro e invernar ali, soprando o vento sul brandamente, lhes pareceu terem já o que desejavam, e fazendo-se de vela, foram muito perto costeando Creta. Mas não muito depois deu nela um pé de vento chamado Euroquilão. E sendo o navio arrebatado e não podendo navegar contra o vento, dando de mão a tudo, nos deixamos ir à toa. E correndo abaixo de uma pequena ilha chamada Clauda, apenas pudemos ganhar o batel. E levado este para cima, usaram de todos os meios, cingindo o navio, e temeram darem a costa na Sirte. Amainadas as velas, assim foram à toa. E andando nós, agitados por uma veemente tempestade, no dia seguinte aliviaram o navio, e ao terceiro dia nós mesmos com as próprias mãos lançamos ao mar a armação do navio. E não aparecendo havia já muitos dias, nem o sol, nem as estrelas, e caindo sobre nós uma não pequena tempestade, fugiu-nos de nós toda a esperança de nos salvarmos. E havendo já muito que se não comia, Paulo, pondo-se de pé no meio deles, disse: fora na verdade razoável, ó varões, ter-me ouvido a mim e não partir de Creta, e assim evitariam este incômodo e esta perdição. Mas agora vos admoesto a que tenhais bom ânimo, porque senão não se perderá a vida de nenhum de vós, mas somente o navio. Porque esta mesma noite o anjo de Deus, de quem eu sou e a quem eu sirvo, esteve comigo dizendo: Paulo, não temas, importa que sejas apresentado a César, e eis que Deus te deu a todos quantos navegam contigo. Portanto, ó varões, tendes bom ânimo, porque creio em Deus que há de acontecer assim como a mim me foi dito. É contudo necessário irmos dar numa ilha. E quando chegou a 14ª noite, sendo impelidos de uma e outra banda do mar Átrico, lá pela meia-noite, suspeitaram os marinheiros que estavam próximos de alguma terra. E lançando o prumo, acharam 20 braças. E passando um pouco mais adiante, tornando a lançar o prumo, acharam 15 braças. E temendo ir darem alguns rochedos, lançaram da popa 4 âncoras, desejando que viesse o dia. Procurando, porém, os marinheiros fugir do navio, e tendo já deitado o batel ao mar, como que querendo lançar as âncoras pela proa, disse Paulo ao centurião e aos soldados: se estes não ficarem no navio, não poderei salvar-vos. Então os soldados cortaram os cabos do batel e os deixaram cair. E enquanto o dia vinha, Paulo exortava a todos a que comessem alguma coisa, dizendo: é já hoje o 14º dia que esperais e permaneceis sem comer, não havendo provado nada. Portanto, exorto-vos a que comais alguma coisa, pois é para a vossa saúde, porque nenhum cabelo cairá da cabeça de qualquer de vós. A palavra já está falando. E havendo dito isto, tomando o pão, deu graças a Deus na presença de todos, e partindo-o começou a comer, e todos já tendo bom ânimo puseram-se também a comer. E eram ao todo no navio 276 almas. E refeitos com a comida, aliviaram o navio, lançando o trigo ao mar,
e sendo já dia, não reconheceram a terra. Enxergaram, porém, uma enseada que tinha uma praia e consultaram-se sobre se deveriam encalhar nela o navio. E levantando as âncoras, deixaram-no ir ao mar, lançando também as amarras do leme. E alcançando a vela maior ao vento, dirigiram-se para a praia. Dando, porém, um lugar de 2 mares, encalharam ali o navio, e fixa a proa ficou imóvel, mas a popa se abria com a força das ondas. Então a ideia dos soldados foi que matassem todos os presos, para que nenhum fugisse, escapando a nado. Mas o centurião, querendo salvar a Paulo, lhe estorvou este intento, e mandou que os que pudessem nadar, se lançassem primeiro ao mar e se salvassem em terra. E os demais, uns em tábuas e outros em coisas do navio. Assim aconteceu que todos chegaram à terra a salvo. E havendo escapado, então souberam que a ilha se chamava Malta, e os bárbaros usaram conosco de não pouca humanidade, porque acendendo uma grande fogueira, nos recolheram, a todos por causa da chuva que caía e por causa do frio. E havendo Paulo ajuntado uma grande quantidade de vides, e pondo-as no fogo, uma víbora saindo do calor lhe acometeu a mão. E os bárbaros, vendo o réptil pendurado na mão, diziam uns aos outros: certamente esse homem é homicida, visto como escapando do mar, a justiça não o deixa viver. Mas sacudindo ele a víbora do fogo, não padeceu nenhum mal. E eles, esperando que viesse a inchar ou cair morto de repente, mas tendo escapado já muito e vendo que nenhum incômodo lhe sobrevia, mudando de parecer, diziam que era um Deus. Tome seu assento, glorifique ao Deus de Deus, aquele que é imutável, continua guardando, livrando, curando, salvando e respondendo e guardando os seus. Glória seja dada ao nome de Jesus. Deus continua falando e continua cumprindo a sua fala e a sua promessa, como nós ouvimos aqui essa noite. A vida, ela é cheia de surpresas. E isso é o nosso cotidiano. E Deus já permite que assim seja, para que nós entendamos que o controle de todas as coisas está apenas na mão dele. Você pode ser uma bênção, eu posso ser uma bênção. Deus pode nos revelar, toda a revelação está na mão dele. Ele é o dono da revelação, porque revelar significa mostrar alguma coisa. Então, ele sabe o passado, ele sabe o presente, ele sabe o futuro. A palavra revelar, a essência da palavra está em mostrar futuro. É extremamente interessante quando alguém fala com você e mostra para você algo do seu passado. A gente fica impressionado, mas do passado o diabo sabe. O presente, ele tem os demônios, ele tem seus príncipes que andam ao nosso derredor, se movimentam com a velocidade de anjos e sabem o que está acontecendo ao nosso derredor. Mas o futuro, ele não sabe. O futuro, só quem sabe é Deus. E desenvolver os dons espirituais, eu quero convidar você, servo de Deus, a orar a Deus e pedir, porque pedir dom, a Bíblia diz que isso é de Deus. Pedir, buscai os melhores dons, porque receber esse dom de Deus, de revelação, de profecia, isso é uma coisa que é necessário ter uma ligação direta com Deus. Só
a sua palavra, o seu querer, o seu propósito. Isso é para Deus mostrar que Ele pertence a honra, a glória e louvor, e Ele não dá a sua glória a ninguém. E o apóstolo Paulo, servindo a Deus, tornando-se agora uma referência no meio daqueles que serviam e daqueles que não serviam também, ele pregando o Evangelho, muitas armadilhas foram preparadas para ele. E ele, após ver que foi preso no templo, ele precisava fazer um discurso na sua defesa. E algumas pessoas estavam preparando ciladas para ele, combinando com as autoridades. Olha, solta Paulo, deixa Paulo falar do Evangelho por aqui. Ele está querendo ir para Jerusalém, porque ele queria ir a Jerusalém, encontrar os demais discípulos de Jesus, os apóstolos. E quando ele estiver indo para Jerusalém, você vai ver isso nos capítulos anteriores, a gente prepara uma cilada para ele, mata Paulo. Quando a Bíblia nos diz que nós devemos ser simples como as pombas, mas prudentes como as serpentes, ser simples como a pomba significa que a gente tem que estar em constante oração. Porque quando você olha para a pomba está todo o tempo de cabecinha baixa. Então quando você está em oração, você está na sua simplicidade, com a sua cabeça baixa, prostrado, posição de humildade. Mas a serpente, a prudência da serpente, representa que quando ela observa o perigo, ela logo se coloca numa postura de empinada. Não significa que ela vai picar ninguém, que ela vai atacar ninguém, mas significa que ela marca território, marca a posição e diz assim, ó, presta atenção aí. Recua, porque se não recuar, eu vou reagir. O que Jesus está dizendo é que você tem que estar na oração, mas você tem que estar em posição de reagir se for o caso. E não é reagir do jeito que você quer, é reagir do jeito que a situação requer. Paulo, sendo um homem prudente, um homem sábio, ele diz, peraí, eu vou fazer o seguinte. Quando um soldado romano tinha alguém sob a sua responsabilidade, você vai ver isso nos primeiros capítulos de Atos, quando Paulo e Silas estão na prisão, acontece o terremoto, e o soldado, centurião, pensando que eles haviam fugido, pega a espada e quer se matar. Porque se alguém fugir debaixo da responsabilidade ou algum mal acontecer, um prisioneiro que esteja debaixo da responsabilidade de um soldado que custeia um prisioneiro, ele vai responder com a própria vida. Então Paulo diz o seguinte, eu quero apelar para César. Já que eu estou preso aqui, eu quero falar com Félix, eu quero falar com as autoridades locais, quero explicar, mas eu quero apelar para César. Porque ele teria que ser levado para Jerusalém, e de Jerusalém ele teria que ser encaminhado para Roma. Com isso ele conseguiria cumprir seu desiderato, seu propósito, sob proteção da guarda. Ninguém poderia tocá-lo. Mas deixa eu dizer uma coisa para você, meu irmão, minha irmã. Não é porque você está passando uma dificuldade, não é porque alguém está traçando uma armadilha para acabar com a sua vida, que o propósito de Deus, através